força da canção popular, a força da música popular, ela passa pela subúrbio, ela passa pela periferia. Ela tem um ingrediente que, não estou dizendo só esteticamente, não, estou dizendo a representação, como você falou, política mesmo. Porque quando você se manifesta, quando você canta alguma coisa, independente do que você está falando, se é uma canção romântica, ou que você fez para sua filha, ela tem uma força tua, a arte tem uma força que ela transcende esse aspecto partidário, por exemplo, ela é muito mais acima que isso, né? O pai trabalhava, a mãe dona de casa. Tinha a mãe da rua no meio da lua. Nesse tempo Maria era avó e também minha tia. Eu me chamo Edivaldo Santana, me considero cantor e compositor. Sou nascido e criado na zona leste de São Paulo, num bairro chamado São Miguel Paulista, um bairro operário, de maioria nordestinos. Sou filho de dois caras que já partiram para outra esfera, um do meu pai do Piauí e minha mãe do Pernambuco. Juntamente com mais 7 irmãos, eu sou o mais velho. Trampei desde pivete e estudei desde pivete também. E nasci num bairro operário, onde as pessoas vinham, chamava Vila Nitroperária, onde as pessoas vinham do Nordeste para trabalhar. Acho que a arte, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar na periferia, pode estar em outro lugar. Em qualquer lugar ela pode estar. Agora, ela pode ter representatividade ou não. Eu acredito que na música popular, por exemplo, passa muito pela periferia, passa muito pelo subúrbio. Se você pegar a história dos compositores brasileiros, todos eles vêm de baixo. O Ismael Silva, um Cartola, um Geraldo Pereira, os grandes compositores da música brasileira, passa por ali. O Pixinguinha passa por ali. Depois nós temos um outro momento onde a classe média toma um pouco da conta da música brasileira, que é o cara da universidade que vira compositor, que aí vem o Chico Buarque de Holanda, vem o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, que era um cara que tinha um acesso, já era diferente, já são diferentes, já não é aquele cara da quebrada mesmo e da quebrada. Na minha área lá em São Miguel, mesmo, na minha casa, meu pai tocava violão, recebia os amigos, ele não era profissional, não vivia profissionalmente, mas a gente vivia uma época no Brasil, nos anos 60 e tudo, quando eu tinha 5, 6 anos, por aí, que a gente ouvia muito choro em casa, tinha muita música instrumental, além da comunicação, por exemplo, a televisão estava começando, então a diversidade da música brasileira tinha na televisão, os programas de televisão, desde o programa da Elis Regina, do Simonal, dos Tropicalistas, dos caras do Ceará e tal, e no rádio também, então havia uma democracia, você ouvia várias coisas, ao mesmo tempo que você ouvia um Altemar Dutra, você também ouvia lá o Caetano Veloso, você ouvia o Ismael Silva, e um Pixinguinha, então era muito diverso e representativo a comunicação, muito diferente dos tempos de hoje. Quando Deus quer, cadê o diabo ajuda? Vir da periferia, com todas essas vivências, experiências, culturas, e ser reconhecido bastante nesse meio alternativo, como que é para você? Olha, eu acho que eu escolhi o caminho da arte, porque na verdade eu trabalhava, estudava e tocava desde pivete mesmo, desde os 13, 14 anos que eu já tocava em festivais, tocava por aí pelo mundo, nas escolas e tal. E quando chegou aos 19 para 20 anos, eu trabalhava até as 3, 4 horas da tarde, ia para a escola e acordava 3 da manhã, bicho. Então você imagina como é que era horrível. Eu já tocava nos festivais, aí eu falei um dia pro meu pai, pra minha mãe, eu falei, não, eu não vou trabalhar mais de peão, não, eu não vou estudar mais não, porque a escola já estava defasada, já nos anos 75, 70, 72 por aí, a escola já tinha se deteriorado, a escola pública, os caras já tinham tirado as coisas curriculares mais importantes da escola, e aí eu resolvi esse caminho da música. Já tinha uma banda chamada Caxió, que depois virou Matéria-Prima, e nós fomos tentar a vida como cantor e cantor, com essa primeira banda. E aí esse negócio do mundo alternativo, eu acho que é uma consequência, porque eu escolhi o caminho da arte. Quando você não se adapta a um momento, a um grupo, quando você veio... Nosso grupo foi lançado no Fantástico naquela época, o Silvio Santos, com o Clube dos Artistas, aqueles negócios todos.
E eu não me interessei muito, eu sentia uma coisa muito falsa no próprio meio artístico. A gente da periferia tem aquele negócio da dignidade nordestina, então logo era tudo sacanagem, era tudo tinha que pagar para tocar, era tudo jabá, era tudo confusão, era tudo troca de interesses, não tinha muita... não era uma coisa que nos fazia bem, entendeu? Você dormia mal, ficava nervoso, e cabreiro. E aí eu conversei com os caras da banda na época, que já era matéria-prima nessa época, e a gente resolveu, quem quisesse ficar naquele esquema, ficava, e quem não quisesse, saísse. E aí um outro rapaz saiu, ficou eu e um Ale Osnofa, e a gente começou a fundar lá na periferia um movimento, juntamente com outros caras, um movimento chamado Movimento Popular de Arte, que é MPA, que está fazendo 40 anos agora, no final do ano. E esse movimento era o que? Era não se preocupar muito com o rádio, com a TV, da indústria, da mídia, e fazer as coisas no bairro, para as pessoas do bairro, com os artistas do bairro, estimulando os caras a criarem, a se potencializarem, mas criando público, formando público novo com a obra das pessoas dali mesmo, autorais, o poeta, o compositor, o ator. E esse movimento ele durou durante de 78 a 85. Foram 7 anos assim muito intensos de trabalhos, de trocas de grandes artistas irem lá fazer coisas, de outros caras também participarem, muitos caras legais assim, por exemplo Paulo Moura, vamos dizer Inesita Barroso, muita gente legal que convivia naquela época, os artistas populares, o Belchior. Eu cansei de levar ele lá porque eu acabava sendo um coordenador dessa área de programação musical e tal. Então tinha essa atividade. Quando você não tem rabo preso com ninguém e não está dependendo de grana de ninguém, você vive duro mesmo, entendeu? Você não precisa ficar indo atrás de nada para fazer as coisas, você faz com mais prazer, com liberdade. Tudo que é com liberdade é muito bom, porque aí você não precisa passar pelo crivo de ninguém. Se você faz sua letra, você... Lógico que mostra para amigos, mostra para as pessoas que estão em volta, mas você não tem a necessidade de ficar, olha isso. Então eu criei um caminho paralelo para viver. Eu vi que era possível viver daquele jeito, vivendo, tocando pelo mundo, fazendo as minhas coisas, gravando meus discos. Eu vi que era uma forma alternativa, paralela de viver e que me fazia bem. Aí, lógico, nesse mundo todo a gente vai criando os caras. Naquela época eu já cruzei o Tom Zé, por exemplo, em 74, que foi um cara que já fazia uma música experimental, já fazia a gente tocar a garrafa, soprar a garrafa, mandava tocar um bandolim que eu tocava uma música no começo e outra no final. Porque pra gente aquilo tudo era muito novidade, que era essa coisa mais de música experimental mesmo, totalmente. Depois cruzei o Paulo Leminski, que já era mais velho, mas eu já conheci a poesia do Paulo Leminski, pessoalmente já transitei com ele. São caras que são importantes na minha trajetória, no aprendizado. Mas sem precisar forçar a barra, e criando vínculos através da arte, através da amizade, criando coragem sempre, sendo ousado, não temendo o esquema, entendeu? Não estou preocupado se eu não sou do mainstream, se o mainstream gosta de mim, eu não vou viver a minha vida. Eu não preciso ficar dependendo dos caras a vida inteira, entendeu? Eu tenho que fazer a minha vida. Eu acho que você, como artista e como cidadão, a melhor coisa que você tem é você estar liberto. A minha história quem faz sou eu, não é ninguém que faz a minha história. É lógico que tem componentes, as pessoas que convivem com você e obviamente você se relaciona. O certo ou errado, tomando porrada ou não, você se relaciona. Mas o grande trunfo é que eu sempre tive essa oportunidade. Não é fácil também, se você criar e se criar no mundo sem apadrinhamento, não é fácil não, mas também não é impossível. Também não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível.